Hoje, esse mês é o mês dos remanescentes, das crianças e do Dia das Mães, né? O mês das mães também. Na semana passada, nós tivemos o treinamento da nova família e, continuamente, tivemos a Conferência Mundial de Evangelização. O tema da Bíblia é sobre a batalha dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando nós levantamos filhos de Deus, nós somos abençoados. Mas quando não levantamos, quando os filhos do diabo se levantam, vem destruição. Por isso mesmo, Satanás, ele usa várias armadilhas, várias armas para não fazer os remanescentes se levantarem. Então, quando nós olhamos para a Europa, as igrejas da Europa não existem mais jovens. E como consequência disso, nós olhamos para os Estados Unidos, nós vemos que os Estados Unidos e a Europa estão sofrendo com crianças que estão viciadas em drogas ou em outras coisas. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, ele é conhecido como um parque de diversões para os jovens. Quando os remanescentes se levantarem para mudar, né, naquela época, eles se levantaram para mudar toda uma sociedade, mudar a bandeira daquele país. Porém, aqui no Japão, nem um momento, nenhuma vez, os remanescentes foram levantados aqui nesse país. E eles nem estão ainda na faixa de iniciar isso. Ou seja, nem nas igrejas nós vemos muitas crianças e jovens. E com certeza esse é o maior plano de Deus. Levantar os remanescentes. E que através desse dia dos remanescentes, nós possamos restituir isso e entender esse plano. No Antigo Testamento, a parte mais importante que fala sobre isso é em Deuteronômios. Ele fala ouça, e ouça em hebraico é a palavra shema. Shema é uma palavra muito importante em hebraico. E esse conteúdo, essa palavra, ela é muito, muito importante para nós. Em Deuteronômio 6,4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, primeiro, apenas Cristo. Quando nós entendemos que, quando estamos em apenas Cristo, nós começamos a receber as respostas. Se fosse para ter vários caminhos para ser salvo, não precisava apenas. Existe apenas um caminho, e é Cristo. Todos os seres humanos estão sendo usados por Satanás. E a prova disso é que a idolatria. As pessoas vão para os templos e começam a fazer idolatria, adorar ídolos. E se elas estão idolatrando algo, essa é a maior prova de que elas são escravas de Satanás. E como prova disso, quando nós olhamos para as pessoas que estão fazendo idolatria, nós olhamos a vida delas e nós vemos que essas pessoas estão com problemas familiares, que elas estão com problemas psicológicos. E essa é a doença do Japão. E não para de vir destruição nessas famílias, de acontecer problemas. Dentro de 2.500 anos,
o Japão só foi um país feliz em poucos tempos. Fora isso, o Japão sempre foi um país que teve muita destruição. Hoje, nós olhamos as pessoas falando que nós estamos em crise, não tem trabalho, e mesmo as pessoas que estão trabalhando, elas estão caindo porque elas estão com problemas psicológicos. Nós olhamos para as crianças hoje lá, primárias, na escola, várias crianças não conseguem permanecer sentadas para prestar atenção nas aulas, por quê? Isso é a consequência de você ser escravo da idolatria. Imagine quantas religiões e seitas existem dentro do Japão. Livros escritos coisas falsas. E nós não, com a nossa força humana, nós não podemos ter forças para resolver esses problemas, para parar essas destruições. Mas o Senhor nos deu apenas um caminho para isso. Ele disse que iria usar o descendente da mulher, Cristo. Que ele iria esmagar a cabeça da serpente para ele nos salvar. E Cristo veio, morreu na cruz, e para se tornar a prova de que ele era o nosso Salvador, ele ressuscitou, e ele, antes de morrer, ele disse, está consumado. Eu resolvi todos os problemas, eu solucionei todos os problemas. Eu solucionei todos os problemas que Satanás estava trazendo aqui para esse povo. Eu também solucionei todos os problemas que Satanás fazia eles pecarem. O problema do pecado. E eu também solucionei o problema de que o destino deles era ir para o inferno. Eu solucionei todas essas coisas. E para se fazer prova disso, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está vivo e está junto conosco. E esse é o Evangelho. E não existe outra resposta. Você não vai encontrar a resposta em nenhum outro lugar, somente no Evangelho. O Japão, ele está tão cheio de religiões e eles começam a misturar essa tal religião com outra religião e começam a misturar. Já é tão difícil ter um só demônio e os japoneses começam a misturar. Imagine quantos demônios podem criar doenças psicológicas dentro de uma pessoa. Mas quando nós estamos satisfeitos em Cristo, apenas Cristo, nós recebemos a alegria, a paz. Vamos olhar no versículo 5, está escrito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Quando a prova de que eu estou apenas em Cristo é quando eu amo o Senhor com toda a minha força, com todo o meu coração. E o que é amar apenas Cristo? É quando você está satisfeito com Ele. Mesmo que você tenha alguma coisa ou não tenha isso, você está feliz porque você está em Cristo. Você está satisfeito em ter apenas Ele. Se você, mesmo acreditando em Cristo, olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, mas aquele fulano tem isso e eu não tenho, sabe? Você começa a se comparar, isso traz sentimentos de inveja. Você não tem alegria pensando dessa forma. E quem faz você pensar assim é Satanás. É uma das armadilhas dele. E para você vencer Satanás, o único caminho é Cristo. Porque somente Cristo já é o suficiente para que você possa destruir Satanás. Aqui no Japão, existem muitas pessoas que estão com depressão e suicídio.
Por quê? Porque Cristo não está sendo anunciado aqui. Paulo também, ele tinha uma família rica, ele sabia falar várias línguas, ele tinha entendimentos, ele tinha até um passaporte, né, que era romano. E ele diz, em Filipenses 3:8, o próprio Paulo diz, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, né? E Satanás, escutando essa declaração de Paulo, com certeza eles tremeu. Porque Paulo coloca aqui que estar apenas em Cristo é tudo. Quando você está insatisfeito, quando você não está feliz, você olha para a pessoa e fala, aquela pessoa tem e eu não tenho, aquela pessoa consegue e eu não consigo. Isso são armadilhas de Satanás. E se você não entende isso, você acaba ficando com depressão. Sabe, quando você está apenas em Cristo, você pensa, eu estou satisfeito com Cristo, e mesmo que eu tendo isso ou não tendo, mesmo que eu consiga ou não consiga, eu estou feliz. E quando você está assim, você recebe a verdadeira paz, você recebe a verdadeira felicidade, e você fica com vontade de viver para Cristo, de viver para anunciar o Evangelho. O propósito da sua vida se transforma nisso. E se você ficar apenas em Cristo, você vai ficar insensato? Uma pessoa insensata? Não. Em Colossenses 2:3 está escrito, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você está satisfeito em Cristo, Cristo derramará sobre você os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E vai acontecer o sobrenatural na sua vida. Porque você vai conseguir restituir tudo que Satanás levou de você. Quando os remanescentes são crianças e eles começam a desfrutar dessa verdade, com certeza eles vão crescer e alcançar o cume. Na Coreia, eles tentam ensinar várias coisas para as crianças e fazer eles irem fazer cursinhos e não tem tempo para ir para a igreja. E se você para pensar, fazer eles estudarem várias coisas é o que vai ser bom para eles, não vai ser. Sabe? Porque quando você está apenas em Cristo, todas as outras coisas Deus vai trazer, vai te dar. E está escrito na Bíblia isso. E nós precisamos começar esse movimento aqui também. A partir de agora. Eu estou satisfeita apenas em Cristo. E quando eu estou assim, todas as coisas vão ser curadas. E o Japão precisa alcançar isso, estar apenas em Cristo. E quando nós não estamos apenas em Cristo, nós passamos por dificuldades. Porque Satanás, ele vai atacar. Então, eu e também todos os santos, todos os irmãos que estão aqui, que nós possamos estar satisfeitos em Cristo, apenas Cristo. Porque esse é o único caminho para nós sermos curados, libertos e salvos. E esse é o caminho para que toda a escuridão seja destruída no Japão. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Mas aqui dentro do Japão, existe tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de coisa, menos apenas Cristo. E é por isso que eles estão sendo afligidos, estão doentes. Porque somente Cristo pode resolver todos os seus problemas.
todos os problemas de dentro da nossa casa, somente Cristo pode resolver. Que nós possamos estar apenas em Cristo, em nome de Jesus. Vamos ler em Deuteronômio 6:6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ele está falando que todas as palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ele está dizendo para você gravar isso no seu coração, na sua mente, na sua alma. Como? Que você possa gravar apenas Cristo, essa palavra, apenas Cristo, dentro do seu coração. Quando você está em apenas Cristo, você está satisfeito. Mas se você não está apenas Cristo, você acaba voltando sempre para, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Quando você está apenas Cristo, você recebe força, você recebe resposta. Mas depois de um tempo, você já vai perdendo essa convicção. Então, Satanás, ele trabalha para que nós não fiquemos permanentes nessa condição de apenas Cristo. Ele vem e ataca nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, é aí que está a resposta. Por que você tem que vir para a igreja? Por que você tem que adorar a Deus na semana passada e continuar adorando Ele nessa semana? Porque nós devemos permanecer para que esteja gravado, inculcado dentro de nós. Satisfeito apenas com Cristo. E quando isso está inculcado dentro de nós, essa palavra está inculcada dentro de nós, nós começamos a ter vontade de compartilhar isso com as pessoas que estão mais próximas de nós, nossos filhos. Em Deuteronômio 6:7 está escrito: ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, como eu vou ensinar isso para as crianças? Não através de obrigação, mas porque você está recebendo resposta, e você está alegre em Cristo, você vai começar a compartilhar isso naturalmente. Com certeza, a vontade de Deus é que nós possamos ensinar as nossas crianças, os nossos remanescentes que vão para a próxima geração dessa forma. As crianças que estão na creche e no primário, elas sempre vêm junto com os pais para a igreja, mas quando elas começam a ficar adolescentes, elas já começam a parar de vir para a igreja. E quando alcançam a idade de faculdade, elas não vêm mais para a igreja. Por que isso acontece? Conforme a criança vai crescendo, Satanás usa coisas para enganar elas, tirar a atenção delas para outros lugares, para outras coisas. Então, elas começam o padrão delas não ser mais Cristo, mas outras coisas. Por que as outras crianças estão fazendo aquilo e eu não posso? Elas começam a pensar assim, e a fé delas é abalada. E, às vezes, elas estão na escola e elas olham ao redor e só tem ímpios, e só ela é cristã, e ela fala, por que só eu sou diferente? Isso quer dizer que não está inculcado dentro dela o verdadeiro evangelho. E elas não estão preocupadas que o padrão delas seja Cristo, mas elas começam a ficar preocupadas se elas conseguem ou não estudar, conseguem ou não passar na prova. Então, que nossos remanescentes, através dos pais, possam receber, possam
possam gravar e ser inculcada a palavra de Deus. É claro que na igreja nós vamos estar passando essa informação para os seus filhos, mas é somente no domingo. E somente no domingo é muito pouco. Elas precisam chegar na conclusão que estar apenas em Cristo é o que elas precisam e as outras coisas vão ser acrescentadas. Que os pais, os santos, possam primeiro tomar essa decisão de desfrutar disso. Quando vocês entregarem as outras coisas e fixarem os olhos em estar apenas em Cristo, os seus próprios filhos vão ver isso. E vocês precisam também estar de olhos abertos para ver que as armadilhas de Satanás, quando ele quer tirar a atenção do seu filho para outras coisas, que nós possamos ser apenas Cristo, estar apenas em Cristo. E quando nós estamos assim, satisfeitos em Cristo, nós sentimos vontade de anunciar o Evangelho. Nós não pensamos, eu tenho que evangelizar. Não, eu quero evangelizar. Por quê? Porque quando você está apenas em Cristo, você tem vontade de anunciar e você consegue evangelizar e levar a pessoa a alcançar o mesmo patamar que você alcançou. Aquelas pessoas que conseguiram chegar na conclusão de que está apenas em Cristo são os discípulos. O Senhor, Jesus, ele não chamou apenas 12 discípulos, ele chamou 70 também. E os 70 que ele chamou não eram apóstolos, eram pessoas normais, eram santos. E Jesus chamou eles como discípulos. O nome deles não ficou escrito na Bíblia, mas Jesus chamou eles de discípulos. E são pessoas que trabalharam, que fizeram movimentos de evangelização. Para Deus, são pessoas realmente muito especiais. E esses 70 foram pessoas que chegaram nessa conclusão, apenas Cristo. Quando você se torna apenas Cristo, você consegue levantar pessoas que também são apenas Cristo no seu local. Em volta de você, existem muitas pessoas aflitas, sofrendo. Tem pessoas sofrendo em volta de você. Elas não têm Cristo. Então, elas apenas sofrem. Elas são reféns de Satanás e elas precisam de Cristo. Então, você vai anunciar Cristo para elas. E no momento que você chega na conclusão em Cristo, você tem vitória. E isso é levantar os que vão restar. E o que é aquele que resta? É aquele que está dentro de Cristo, que permanece em Cristo, que permanece no Evangelho, que permanece dentro da missão. Quando você permanece dentro do evangelismo, você está satisfeito com tudo, porque todas as coisas vão vir. Se você tem um negócio e você está apenas em Cristo, não tem como seu negócio não ter sucesso. Se você começar um negócio não colocando Jesus, não estando satisfeito apenas com Jesus, com certeza ele não vai dar certo. Por quê? Porque Satanás vai começar também a trabalhar para impedir. Então, as pessoas
que estão apenas em Cristo, elas começam a trabalhar diante do trono de Deus. E Deus é que começa a abençoar. E Satanás, ele sai correndo. E se um tipo de pessoa dessa está num local de trabalho, ela começa a mudar todo aquele ambiente. Por que você usa, por exemplo, terno e gravata? Porque nós fomos ensinados que os ocidentais é quem comandam. Porque se os japoneses que comandassem todo o mundo, todas as pessoas iam usar kimono. Mas não. Por exemplo, se os coreanos alcançassem a liderança do mundo, todas as pessoas tinham que aprender a falar coreano e não inglês. Então, se aqueles que creem em Cristo começam a mudar a sua sociedade, o seu local, as outras pessoas vão aprender também a estar em Cristo. E isso vem acontecendo desde antigamente. Na época do Império Romano, desde sempre veio sendo pessoas que acreditavam em Cristo que estavam lá no cume. Só que, de uns tempos para cá, foi mudando isso. Pessoas que não creem em Cristo estão na liderança do mundo. E olha o que está acontecendo. Então, para que isso mude, nós precisamos criar nossos remanescentes. Nós precisamos educá-los desde quando eles são criancinha. Nós precisamos falar para eles: vocês estão satisfeitos quando estão apenas em Cristo. Não precisam mais de nada. Porque o Senhor vai usar vocês para alcançar o cume do mundo, a liderança. Então, você precisa se tornar testemunha de Cristo para ensinar e educar os remanescentes, para se tornarem também. E foi dessa forma que foi acontecendo até agora. Quando nós olhamos para todas as histórias dos personagens da Bíblia, olha, José, sozinho, apareceu ali e mudou toda uma história. Moisés libertou o povo que por 400 anos era escravo de Faraó. Quando surge, por exemplo, Samuel, toda a história mudou. E o que nós devemos fazer, como devemos fazer? Nós não conseguimos cravar isso na rua. Por exemplo, chamar uma pessoa no meio da rua e começar a tentar cravar essa verdade dentro dela. Não. É perto de nós, dentro da nossa casa. Por exemplo, uma esposa e um marido cravar isso, inculcar isso, compartilhar isso. Por exemplo, um filho e um pai, ou amigos que trabalham juntos. Isso, sim, é o evangelho dentro da Bíblia. E quando nós fazemos dessa forma, nós recebemos resposta. Vamos ver o versículo 8 a 9. Está escrito: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Os judeus, dentro dos judeus existem os rabis. Eles são os professores que ensinam as doutrinas. Eu acredito que vocês já viram essa caixinha. Essa caixinha eles colocam na testa junto com um chapéu. E o que está escrito dentro dessa caixinha é: ame somente a teu Deus. Quando você abre essa caixa, você vê
o versículo de Deuteronômio 6, escrito nessa caixinha. Às vezes, eles pegam essa corda de couro e escrevem Deuteronômio 6 e amarram nos seus braços e andam com isso. E também nas portas da casa deles está escrito Deuteronômio 6, para que eles vivam isso no dia a dia deles. Então, dentro da casa dele, do relacionamento deles de casal, que nós possamos alcançar, estar satisfeitos em Cristo, através de escutar a mensagem, tomar posse da mensagem, poder levar essa mensagem para a próxima geração. Então, a nossa casa vai se tornar o céu, o reino de Deus vai vir. Então, antes de querermos ver a resposta com os nossos olhos, que nós possamos iniciar isso. E eu oro para que também o seu local de trabalho alcance isso. Porque essa é a vontade de Deus. Isso significa o movimento Tawatam. Aonde você está, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, você levantar discípulos. 3. Para que nós possamos inculcar isso dentro do nosso coração e anunciar isso, o próprio Deus vai derramar poder e força para nós. O ser humano, ele é fraco, mas ele foi criado para receber poder de Deus. Os animais, eles não recebem poder de Deus. Eles estão aqui apenas para comer e sobreviver. Se eles tiverem ração, comida, eles vão sobreviver. Mas nós, seres humanos, não somos assim. Através do momento que nós recebemos poder de Deus, nós somos felizes. Então, por isso, nós fomos feitos à forma de Deus. Nós fomos feitos à forma de Deus como? Nós somos seres espirituais. Por isso está escrito que nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, quando nós recebemos poder de Deus, nós somos felizes. Mas se nós não estamos com Deus, nós estamos vivendo como se estivesse no inferno. Por isso mesmo Deus enviou seu Filho para nos salvar. E para provar que Cristo é o Filho de Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia. E agora ressuscitado, ele vive em nós, ele vive entre nós, e como Espírito Santo vive dentro de nós. Então nós não somos apenas filhos de Deus, nós somos o templo de Deus. Então, por que você virou o templo de Deus? Para receber poder de Deus. Em Atos 1:8, está escrito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós temos a autoridade, direito de receber poder de Deus. Porque Deus está comigo, Ele me dá força. Ele me dá força para que eu não seja incrédulo. Na semana passada nós falamos sobre essa palavra. Se nós formos curados da incredulidade, nós vamos alcançar, nós vamos fazer a vontade de Deus. Quando nós somos incrédulos, nós ficamos cegos, nós não conseguimos ver as promessas de Deus. Então, o Senhor nos dá poder para que nós vençamos a incredulidade. O Espírito Santo vive dentro de você. Cristo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, está dentro de você e você recebe poder. No momento que você pede, você recebe.
Porque ele disse em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Isso aqui é uma promessa, certeza, é uma certeza de Deus. Como filho de Deus, com certeza Deus vai fazer isso em você. Vai derramar essa bênção em você. E como os 70 discípulos, você vai conseguir ser luz no seu local, onde Deus está enviando você. E também, para que você consiga fazer isso, exercer isso, ele derramou sobre você autoridade. Em Lucas 10:19, está escrito: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nós recebemos uma autoridade. A autoridade para vencer Satanás. A autoridade para repreender Satanás. Nós temos essa autoridade. Então, com certeza, quando nós vamos no local onde nós temos que evangelizar, nós vamos ter vitória. Quem tem autoridade para repreender Satanás? Somente nós. Então, o Senhor nos levantou para nos usar nesse local. Quando você crê nisso, Ele vai te usar para mudar toda uma sociedade. Ele vai levantar os remanescentes. Satanás, ele quer que os remanescentes caiam. Ele não quer que os remanescentes se levantem. Então, a partir de agora, que cada um de nós possamos tomar posse dessa autoridade. Os professores da escola dominical, os pais dos remanescentes, possam se levantar com essa autoridade. Para que eles, os nossos remanescentes, não caiam nas tentações, nas armadilhas de Satanás. Que eles possam se levantar com autoridade e que eles possam ser usados para alcançar o Japão e o mundo. O Senhor já nos deu a resposta, Ele já nos deu o plano. E Ele nos diz que o nosso nome já está escrito no céu. Em Lucas 10:20 está escrito: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Que você possa tomar posse disso, dessa força. Então, quando você acordar pela manhã, ore ao Senhor. Deus, me dá o poder para que eu possa vencer hoje. Me dá, Senhor, o poder para eu vencer Satanás. Me dê, Senhor, o poder para que eu não seja incrédulo. Senhor, me dá poder, Senhor, no meu financeiro, nos meus pensamentos. Senhor, ore pelo menos, pode ser uma oração curta. Ou escute novamente a mensagem de domingo e você será fortalecido. Você vai receber uma força para você vencer, para você conquistar, para você reinar naquele dia. Então, à tarde, você ora para que o seu pensamento não seja enganado, para que você continue a estar sendo orientado pelo Espírito Santo. Nós temos um adversário que tenta nos enganar. E quando você olhar para um problema, que você possa entender que esse problema não é um problema, é uma bênção. Que você não fique ansioso quando você olha para um problema. Que você, quando vê um problema, você tenha certeza, isso é um plano de Deus. E Ele vai me guiar. Ele vai me guiar e me dar um escape. Que, Senhor, que eu não seja enganado. Ore assim. E à noite, agradeça ao Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor me orientou nesse dia. O Senhor me deu a vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez vitorioso nesse dia. Faz isso todos os dias e você vai ver o que vai acontecer. Senhor, me levanta como o seu 70 discípulo para que eu alcance as 70 regiões, tribos e nações. Então, conclusão. Uma mulher chamada Joquebede, mãe de Moisés, uma pessoa que mudou
uma história. Uma mulher, parece que ela era uma mulher qualquer, que não podia fazer nada para mudar, mas ela levantou um remanescente. Ela educou um remanescente. Moisés tinha várias funções, mas ele foi usado por Deus para ser como um profeta para o povo de Israel. Em Deuteronômios 18:15, Moisés diz: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos o profeta como eu. Ouçam. Moisés está falando sobre Cristo aqui. Cristo veio como um profeta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o caminho, é o único caminho. E a nossa missão é anunciar isso. Nós somos profetas. Todos são 70 discípulos. E quando nós começamos a anunciar isso, as destruições, as crises vão parar. Quando dentro da sua casa você se levantar como um profeta, os problemas vão acabar. Dentro do seu local de trabalho também. O Japão, quando começarmos esse movimento de apenas Cristo, ele vai ser transformado. Eles estão falando sempre sobre o terremoto que vai abalar o Japão, mas nós vamos continuar orando para que o Senhor não permita que aconteça isso nessa nação. Quando falamos de Japão, nós vemos muitas destruições com terremotos, mas o Senhor tem nos livrado, nos protegido todos esses anos aqui em Nagoya. Não há um terremoto. Por quê? Porque nós nos tornamos discípulos de Cristo. Eu, que sou imperfeito, incompleto, vim da Coreia para esse país e Deus tem me usado para alcançar. Com certeza vocês farão coisas maiores do que eu, apenas em Cristo. Que nós possamos levantar pessoas alegres, vitoriosas, que nós possamos mudar o futuro com os nossos remanescentes. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Senhor, que nós possamos se transformar em apenas Cristo e nos tornarmos os 70 discípulos, que nós possamos ser evangelistas felizes e que a próxima geração possa alcançar a liderança, alcance o cume. Em nome de Jesus. Amém.